Olá, no ar Programas Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o professor Edson Fernandes. Edson é professor da Universidade Anhanguera, da Faculdade Zumbi dos Palmares e da Faculdade de Administração e Pesquisa de São Paulo. Ele é doutor em comunicação, autor de vários livros sobre mídias, tem artigos publicados em vários jornais, revistas, tudo na área científica voltado às mídias de mais influência no mercado. O Edson está lançando um livro que ele saiu assim, o livro está saindo do forno, o livro está recente. O livro do Edson é sobre as manifestações que aconteceram no Brasil, né? As manifestações que aconteceram e ainda estão acontecendo, né? O Brasil despertou aí para as reivindicações de rua e as pessoas estão cada vez mais exigindo seus direitos e voltando às ruas, né, de São Paulo e do Brasil, notadamente mais em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde as manifestações são mais constantes, né? E ele acompanhou essa manifestação, acompanhou esse movimento e lançou um livro, né? O Edson vai falar aqui da experiência dele com essas manifestações e com o livro que ele acabou de lançar. Edson, você que acompanhou as manifestações, fez um relato no seu livro do que está acontecendo, você acha que as manifestações que aconteceram no Brasil mudou a cara do Brasil? É uma nova resposta da população às reivindicações que estavam latentes? Eu acredito que, bom, primeiro prazer em estar aqui no programa, né? Eu acredito que essas manifestações, elas não só mudaram a cara, né? Como elas estão mudando ainda um processo que há muitos anos havia se incrustado na política, havia se inserido na cultura, havia se enraizado na sociedade. Eu creio que você tem duas panelas, uma panela com água fria e uma panela com água quente, você tem dois sapos. O primeiro sapo você coloca numa panela de água fria, ele pula. No segundo sapo, você coloca numa panela que aos poucos você vai esquentando. Esse sapo ele vai se adaptando, ele vai se adaptando, ele vai se adaptando, até que ele se habitua e ele fica dentro da panela. E num dado momento, quando ela entra em ebulição, o sapo queima e o sapo pode morrer e a panela pode explodir. E foi isso que aconteceu. Eu acredito que nós ficamos muito tempo adaptados, acomodados numa situação e a voz que foi ouvida nas ruas e as informações que foram, que circularam pelas redes sociais, pelas mídias sociais, elas demonstraram que as pessoas não só estavam sufocadas, mas as pessoas precisavam e exigiam mudanças. O sapo, finalmente, ele conseguiu sair daquela panela. Edson, historicamente a gente sabe o seguinte, que a revolução no mundo é feita pela burguesia, né? A Revolução Francesa foi feita pela burguesia, né? Essas manifestações que estão ocorrendo no Brasil, né, em muitos casos não é o povo que está na rua, está sendo constatado que é uma determinada faixa da elite. Você acha que isso pode influenciar lá atrás, no coração realmente do país, onde pulsa? O Brasil não é um país de elite, o Brasil é um país de uma população ainda que está numa fase de crescimento e desenvolvimento. Você acha que isso tem voz naqueles que não têm voz? Eu acho que tem dois pontos aí básicos. Primeiro, nós não estamos tendo uma revolução. Nós, inclusive... Não, eu dei o exemplo de revolução, né? Nós não estamos tendo uma revolução, mas nós estamos tendo manifestações de reivindicações que não são aquelas reivindicações, né, básicas da população. Não, eu estou comentando isso até porque muitas pessoas, a gente de vez em quando ouve na mídia que elas falam, não, mas isso é uma revolução, isso é um golpe e tal. Eu acho que seria providencial a gente até separar o joio do trigo, né? Nós estamos tendo realmente protestos e manifestações que não é uma revolução, não é um golpe, nesse momento nós não estamos tendo isso, diferente, por exemplo, do que está acontecendo no Egito, como a gente pode ver. Então, até para poder assentar um pouco essa ideia, esse conceito, o que nós estamos tendo são revoltas, é isso que nós estamos tendo. Eu não diria que você tem uma elite, eu diria que a partir do momento, no dia 20 de junho de 2013, quando você teve aproximadamente 1,5 milhão, quase 2 milhões de pessoas
ao mesmo tempo, nas ruas, nós tínhamos uma mistura. Nós tínhamos pessoas da classe B, pessoas da classe C, pessoas da classe D, nós tínhamos pessoas na periferia, tínhamos pessoas nas grandes capitais, tínhamos pessoas nos bairros, tínhamos pessoas nas estradas, nós tínhamos, na verdade, uma mistura de pessoas. Eu diria assim, que jovens, idosos, pessoas aposentadas, trabalhadores, crianças junto com os pais no colo. Eu diria assim, nós, talvez pela primeira vez, né, não foram apenas os universitários, eles foram também, e muitos, mas foram também pessoas que já se formaram, pessoas que nunca estudaram, pessoas que querem oportunidade na vida delas. Eu diria assim, essa grande mistura é que demonstra não só o multiculturalismo, essa mistura de cultura, mas demonstra o tamanho do coração do brasileiro e o tamanho da vontade que ele tem de mudar. Eu creio assim, isso já estava dentro das pessoas, era uma semente que já estava lá. Isso não veio a partir apenas do MPL, Movimento Passe Livre, e da violência de 13 de junho, que a gente teve aqui na Consolação com a Paulista. Não, acredito que isso já estava dentro. Essa semente, ela apenas se desenvolveu, apenas necessitava de um start, de um início. E a luz acendeu. Quando a luz acendeu, iluminou o que já estava ali. Aquilo já existia dentro das pessoas. Uma manifestação desse porte, ele não surge da noite para o dia. É um processo lento. Para muitos ativistas, isso já vinha acontecendo. Para outros, isso estava latente. É simplesmente como daquela ideia do sapo, né? Esquentou a panela, ele explodiu, ele pulou e as coisas esparramaram. Elas se espalharam como a internet também ela faz, né? Como essa nova sociedade que a gente vive, que não é mais o do capitalismo clássico que a gente tinha há 30 anos atrás. Hoje nós temos um novo capitalismo, nós temos uma nova economia, nós temos uma nova sociedade e eu diria, nós temos uma nova geração, que é diferente. Eu participei em 1975, 77, 1984, 1992, mas eu nunca vi nada como em 2013, nada. Dessa forma, sem uma liderança pontual, verticalizada. As lideranças são horizontais, flutuantes, próprio da sociedade líquida Edson, que nós vivemos. Você está falando que você participou e não viu nada igual, né? Eu também, nós não vimos nada igual, mas tem duas coisas diferentes. As manifestações que eu, você e grande parte, né, da população brasileira que tem a nossa faixa etária participou, ela tinha foco, ela tinha uma reivindicação. O foco dela era contra o autoritarismo do regime militar. Né? Essas manifestações, o que a gente percebeu durante muito tempo, nós não podemos dizer que foi apenas uma manifestação por causa de 20 centavos. Né? Que começou aqui uma manifestação por causa do aumento da passagem de ônibus de 20 centavos. Ela depois se espalhou pelo Brasil. Mas o que a gente percebe também é que nesse momento, diferente do momento, né, de 70, 75, não existe ainda um foco central. Né? As pessoas vão para a rua sem realmente achar o que elas querem fundamentalmente. Elas foram lá para a porta do Palácio, né, dos Bandeirantes, elas foram para a porta do Palácio Guanabara, elas invadiram, né, os ministérios em Brasília, mas até agora não apareceu nenhuma liderança, nem objetivamente o que queremos. Parece que é mudança, mas que mudança essas manifestações estão exigindo? Achei muito legal aí essa sua colocação, porque na pesquisa do livro, o que nós identificamos? A maioria das pessoas que estavam lá era por causa da questão da mobilidade, do aumento, dessa questão do aumento da passagem, da questão da mobilidade dos ônibus, do metrô, etc. Na pesquisa do livro nós identificamos isso. Depois você tinha corrupção, depois você tinha contra a PEC 37, aí você ia tendo um número menor. Tá? O que realmente mobilizou foi a questão do aumento da passagem de ônibus, que afeta todos os trabalhadores e, sobretudo, estudantes. Porque os estudantes usam o transporte público para irem às faculdades, aos colégios. Tá? Então, esse é o ponto principal. Quando surge essa pulverização de reivindicações, isso é muito saudável. Primeiro porque isso é característico da sociedade do século XXI, em que você não tem apenas um foco, você tem uma multiplicidade de focos. É saudável por quê? Porque é na diferença,
no conflito de reivindicações é que você tem um crescimento. As pessoas não estavam reivindicando apenas os 20 centavos. A grande parte estava reivindicando realmente a diminuição da passagem de ônibus. Uma outra parte reivindicava contra a PEC 37, o outro contra a cura gay, o outro contra a corrupção e assim sucessivamente. Essa multiplicidade de reivindicações, ela só demonstra que as pessoas, elas têm no coração delas a democracia. Elas têm na cabeça delas o desejo de fazer algo diferente do que está aí. As pessoas estavam sufocadas, esse é o ponto. As lideranças, o modelo de liderança que a gente tinha há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, hoje não existe mais. Aquele modelo nós podemos aposentar, aquilo acabou. A sociedade, porque o que ocorre? Nós chamamos, quer dizer, quem chama é o Zygmunt Bauman, né, que é um grande sociólogo, tem uma sociedade sólida, que é aquela sociedade em que o capitalismo clássico foi fundado, em que você tem, tudo é controlado, a segurança é absoluta, você consegue prever o que acontece. Então a gente podia dormir hoje, amanhã acordar e falar, bom, eu sei o mundo que eu vou encontrar amanhã. Isso ocorria. As pessoas ficavam 30 anos dentro de uma empresa. As pessoas, elas casavam e as famílias continuavam. Depois da queda do Muro de Berlim, enquanto um símbolo, tá, na Europa, isso abala principalmente que ocorreu 2 pilares. A globalização e as novas tecnologias. Esses 2 pilares, eles acabaram criando uma nova situação de vida. Aí você tem 19 tipos de família no Brasil, vários tipos de famílias. As pessoas, elas ficam em média de 2 a 3 anos, no máximo, dentro de um emprego. As pessoas, a gente dorme e acorda num mundo diferente daquele que a gente tinha ontem. A sociedade líquida, por que líquida? Porque a água você não controla, a água você não segura em suas mãos. Na sociedade sólida, a gente segurava uma pedra na mão, um cubo de gelo na mão. Quando esse cubo de gelo derrete, você não tem controle, você não tem segurança, você não consegue prever o que vai acontecer. Na nossa época, como você bem disse, nós trocávamos a segurança pela liberdade. Então, nós queríamos ter uma segurança de saber em qual mundo nós estaríamos. Vou ficar 30 anos no trabalho, a minha família vai permanecer como é, eu vou dormir e acordar no mesmo mundo que eu estou. Depois, em que ocorre essa mudança com a globalização e as novas tecnologias, isso termina, isso acaba. Você tem uma nova função no mundo, que é o quê? As pessoas, elas perceberam que a família não mais dá segurança a elas, os partidos políticos não mais dão segurança a elas, as centrais e os sindicatos não mais dão segurança a elas, a família não dá mais, os sistemas religiosos, muitos não mais dão segurança, mesmo com a vinda do Papa aqui, tá? O sistema de amigos, hoje, você tem 1.000, 2.000, eu tenho 1.036 pessoas no Facebook, eu conheço 5% daquelas pessoas, e todos lá dizem que são amigos. Então, nós vivemos num outro tipo de sociedade que nós trocamos a segurança que nós tínhamos pela liberdade. Quando você tem a liberdade, você faz muita coisa que você quer, mas você não tem mais o mundo seguro, controlável e previsível que você tinha no passado. Edson. Essas manifestações, elas se explicam um pouco por aí. Edson, vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos já. A profissão de comerciário é uma profissão importantíssima para o país. É com os comerciários que os nossos produtos, tudo que o Brasil produz de bens, chega à população. Por isso, eles têm um papel importante. E todos nós agradecemos a atenção, o carinho com que nos atende e nos recebe. Além do fato de ser uma das fontes de emprego mais generosas desse país. Muitas pessoas hoje vivem dessa atividade digna que é ser um comerciário. Então, estou muito feliz de estar aqui no sindicato, de estar aqui com vocês e
eu tenho certeza de que a regulamentação da profissão vai permitir uma vida mais digna para todos os comerciários e as comerciárias, que são a grande maioria. As mulheres desse país que atendem em todas as lojas, em todos os supermercados, enfim, que são a sustentação do varejo no Brasil. Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. O nosso entrevistado de hoje é o professor Edson Fernandes. Edson Fernandes é autor do livro Protesta Brasil, as redes sociais e manifestações na rua. Esse livro foi lançado na Livraria Cultura, pode ser encontrado em todas as livrarias, principalmente na Livraria Cultura. Nós estamos falando do livro, mas o Edson aqui está discutindo e propondo que hoje nós vivemos uma sociedade diferente. Ele falou da globalização e falou também do surgimento da tecnologia. Eu, pessoalmente, acho que a globalização ela veio em função do avanço tecnológico. O avanço tecnológico foi o que proporcionou a globalização. Hoje nós estamos conversando aqui, esse programa pode ser assistido na China, no México, Isso é a globalização em função do avanço tecnológico. Mas eu quero aqui que o Edson estava falando sobre nossa sociedade, é uma sociedade que, diferente daquela minha e dele, dos nossos anos 70, 80, onde nós saímos às ruas, com objetivos claros do que a gente queria, objetivos claros do que a sociedade estava reivindicando. Hoje ainda nós não encontramos, não identificando pontualmente os objetivos claros. Nós sabemos o seguinte, que lá atrás, no movimento dos Caras Pintadas, surgiu um líder, o Lindenberg. O Lindenberg hoje foi prefeito de Caxias, no Rio de Janeiro, hoje é senador pelo PT, no Rio de Janeiro também, e é um futuro candidato, um pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. O Lindenberg surgiu, ele é um líder, ele é da Paraíba, não sei se você sabe, é paraibano, e era um líder dos Caras Pintadas. Este movimento que nós temos agora ainda não tem um líder, nós não podemos identificar, existem muitos grupos, grupos, mas um líder que fale pelo movimento não foi identificado ainda. Você acha que isso é salutar a não existência de líder, onde todos reivindicam, ou a necessidade do surgimento de um líder para poder consolidar as reivindicações? Eu diria assim, que isso é uma fatalidade, porque isso é fatal, porque isso é factual. Não é nem aquilo que eu desejaria ou que eu não desejaria. É aquilo que está acontecendo, porque o século XXI, a forma como a nossa sociedade ela está moldada hoje, ela exige que não tenham esses líderes verticalizados, em que um manda e o resto obedece. Tá? Um tem a ideia e o resto acata a ideia, mesmo discutindo essa ideia. Tá? Então eu diria assim, não existe um único motorista dirigindo o automóvel, dirigindo o ônibus do país. Existem várias pessoas que alternam as suas direções. E o porquê isso? Primeiro assim, não é que seja uma sociedade anarquista. O Zygmunt Bauer, quando ele coloca sociedade líquida, é bem pontual, porque ele também é um crítico à globalização. Eu diria assim, a globalização, na minha concepção, ela surge como uma forma que a Inglaterra e os Estados Unidos tinham de estender a vida útil do capitalismo. Tá? E quando você estende a vida útil do capitalismo, você sabe que ele corre riscos. Então foi uma estratégia. Essa estratégia, ela durou durante um tempo, em que você tinha, e que você tem, uma economia global, em que você tem um poder global, mas politicamente ele é localizado. Cada país administra da sua forma, mas você tem uma economia e um poder global. Se a política fosse global, os países, principalmente Estados Unidos, Inglaterra e outros países, perderiam o seu status. Isso não é de interesse de países que representam a primeira, a segunda, a terceira economia do mundo.
Claro que é de interesse de países que representam pouca economia no mundo. Então isso é um jogo político. Essa questão, em verdade, que você estava colocando aí, das manifestações e dessa questão hierárquica, funciona assim, né? Em primeiro lugar, a sociedade sólida, você tem o poder, ele é localizado através do que o Gilles Deleuze, que é um filósofo muito importante, chama de sedentário. O que é o sedentário? É aquele que se fixa num lugar, ele bate estacas, levanta muros e arame farpado. E ele diz, esse território é meu, eu sou o dono dessa poltrona aqui. E eu vou brigar por ela. A minha morada é aqui, a minha sociedade é aqui. O nômade é o contrário. Edson, mas eu quero entrar nesse detalhe que você está falando do sedentário, essa é a minha poltrona aqui. Hoje a gente não tem mais o sedentário, minha poltrona é aqui. Hoje a gente tem o mundo é aqui, né? Recentemente a gente viu aí, né, a denúncia de que os Estados Unidos estavam ouvindo e olhando, né, as conversas, inclusive do Brasil, né? Para surpresa nossa, a revelação de que o Brasil também tinha os olhos e ouvidos, entendeu, na América do Sul. Ou seja, né, nós não temos um governo, uma política de todo o globo, mas nós temos hoje um acompanhamento, está bem claro, né? O que acontece no Brasil está sendo observado pelos Estados Unidos. E o que acontece na América Latina, mesmo que o Brasil diga o contrário, está sendo observado pelo Brasil. Quando você Ou seja, né, eles estamos de olho em tudo que está acontecendo. Eu diria Não assim, é só o capitalismo pelo sim, capital, é o capitalismo pela política também de gerência. eu diria assim para você, por que é que se busca essa espionagem? A partir do momento que você não tem mais controle, você busca olhar para ver se você consegue ter o acompanhamento, não mais o controle. O que eles estavam tentando fazer, isso foi amplamente divulgado, era ter um acompanhamento e não controle. Aí, de repente... Isso é que eles falam, né? Isso é o que eles falam. E por que esse problema ocorre? Esse problema ocorre por causa de um choque. Qual é o choque? Eu sou o dono dessa poltrona, eu sou um sedentário e o meu poder está localizado aqui. A gente vive numa sociedade nômade. O que é a sociedade nômade que está dentro das redes sociais? É quando você tem o deslocamento. Quem se desloca? Por um lado, você pode dizer, olha, os ativistas digitais, esses que estão na internet, eles ficam se movimentando o tempo inteiro. Porque, como você falou, você pode assistir o programa na China, na Bolívia, no Uruguai, nos Estados Unidos, onde for esse programa. Então, significa que esse programa, ele vai se deslocando. Ele é nômade, ele não tem um ponto fixo, ele não tem uma morada fixa. Quando ele não tem um ponto fixo, o poder, essa é a parte melhor, o poder, ele vai caminhando. E quando o poder caminha, você não consegue, como a água, segurar o poder nas suas mãos. Por mais que você faça espionagem, e etc e tal, e diz assim, não, mas isso é apenas para a gente monitorar, etc., ou para a gente... Por mais que você faça isso, você não consegue deter um processo. Você pode ser um observador do processo. Aí você diz, não, mas aí nós vamos interferir no processo. Quando você vai interferir no processo, o processo já andou mais rapidamente. Hoje são 7 bilhões de pessoas que existem no planeta. Você acha que esse andar no processo é um exemplo das manifestações que ocorreram no Brasil? Eu acho que esse andar no processo é a característica da manifestação que aconteceu no Brasil. Você tem 7 bilhões de habitantes no planeta, 200 milhões de brasileiros praticamente, então você teve milhares de brasileiros, de milhões de brasileiros que andaram. E você imagine, uma ilha, a ilha é o princípio, é a crença, é o coração. Existe um castelo, o castelo é o poder, e a água é a população. Se o poder ele se prende dentro do castelo e esquece a ilha, jamais ele vai conseguir conversar com a população. As instituições, muitas delas, se formaram não numa ilha, mas montaram seus castelos. A água, quando ela se forma em tsunami, ela derruba qualquer castelo. O poder cai. E a ilha é invadida. Em verdade, uma nova... Eu acredito nisso, que é uma nova roda da democracia, que as pessoas estão dizendo, olha, nós estamos reinventando uma coisa. Quem são essas pessoas? A população, jovens, idosos, principalmente os estudantes, tá? Edson, isso tudo que você está falando tem muito de filosofia, né? Filosofia, de percepção. Esse livro que você está lançando, né, Protesta Brasil, as redes sociais, as manifestações de ruas, né? Você faz
uma avaliação filosófica das manifestações, você faz uma avaliação crítica das manifestações, ou você tem só um olhar observador do que aconteceu no Brasil? Em primeiro lugar, quando eu fiz esse livro, Por que eu fui fazer esse livro? Porque eu vi a população nas ruas, eu me emocionei. Eu me emocionei, que há muito tempo não me emocionava daquela forma. E aí eu tive que fazer algo, que era o quê? Trazer um pouco desse grito contido e tentar contribuir da maneira como eu conseguiria. A leitura que eu faço aí tem realmente filosofia, tem sociologia, tem história, tem análise comportamental, mas principalmente tem muito coração aí dentro. Qual é esse coração? É o desejo de ver e de acompanhar e fazer parte de um processo. As pessoas estavam sufocadas. Esse livro é uma maneira de dizer o seguinte: olha, eu estou aqui contribuindo não só nas ruas, mas estou escrevendo, que é uma coisa que eu sei fazer. As outras eu não sei muito bem, mas isso até que eu consigo fazer. Não tão bem como muitos colegas fazem melhor do que eu, mas dentro daquilo que eu me proponho a fazer, eu faço ao menos de coração. Você acha então que o seu livro poderá ser um consumo como um retrato de um momento do Brasil? É um então, cenário. É um cenário do momento do Brasil. É um recorte, né? Mas que esse não é um momento definitivo. Nós estamos apenas no começo. O começo de um processo, né, que, como você mesmo diz, ainda não está definido. Eu acho que assim, até a palavra processo nós vamos ter que rever. Nós vamos ter que rever porque nós vamos ter que olhar e verificar o seguinte: o processo ele tem começo, meio e fim. Eu não sei se nós já estamos no meio ou se nós já estamos no fim. Talvez a gente esteja no fim de um novo começo. Eu acho que nós não estamos criando uma era, nós estamos criando uma nova era. Nós não estamos dentro de uma era, nós estamos criando essa era. É isso, é maior até do que as próprias reivindicações. E as pessoas, elas estão criando uma nova era, como criaram no Renascimento uma nova era, com a Revolução Industrial depois uma nova era, nós estamos criando uma nova era agora. É que ela é tão grande, é um tsunami tão forte, que realmente nos assusta e nos deixa intrigados, mas felizes. Olha aí, né? O papo está muito bom, mas nós estamos chegando ao final. Você que acompanhou, né, a entrevista do Edson Fernandes, está aqui o livro que pode ser encontrado nas principais livrarias de São Paulo e do Brasil, bem próximo aí do Brasil, e leia, analise e dê a sua opinião também. Este livro, né, o Edson aqui diz o seguinte: as pessoas que ligarem para o programa, né, dando seu endereço, seu telefone, o Edson está deixando aqui uma determinada quantidade de livro que nós vamos distribuir esse livro. Né? Você que lê esse livro, você vai ter sua opinião formada aqui, o que está acontecendo aqui, e com o que o Edson também nos falou, você pode escrever depois para o Edson, pode escrever para o programa, né? E toma iniciativa. Né? O livro, hoje, né, nós estamos, as primeiras pessoas que escreverem para o programa, nós vamos fazer uma doação com o autógrafo do Edson. Ele vai fazer um autógrafo. Tem poucos livros aqui. Né? Portanto, pode escrever, pode telefonar, que nós vamos dar o livro. Protesta Brasil, as redes sociais e as manifestações de ruas. Primeiro livro no Brasil esse. Opa, eu agradeço. Primeiro livro no Brasil e primeira mão aqui no programa As Ideias em Debate. Verdade. Eu agradeço a sua audiência, agradeço a presença do Edson e até o próximo programa.